Um disco para ouvir sozinho. Bom, a maior parte dos discos que eu tenho e que eu escuto sozinho, porque o meu gosto musical em geral não bate muito com os meus amigos de forma geral. E eu escolhi ainda por cima um disco que, além de ser estranho para o gosto geral, ele ainda dentro do meu gosto específico ele é bem estranho. Um disco de rap chamado Return to the Dirty Six Chamber, The Dirty Version, que nos anos 90 o Wu-Tang Clan, uma banda gigantesca, eles lançaram um disco chamado Return to the Dirty Six Chamber, e aí o Old Dirty Bastard, que era o integrante mais maluco deles, lançou esse disco. E esse disco, ele é difícil de definir o que ele é. Se ele é rap, se ele é um cara, um crooner dos anos 50 cantando, se ele tá contando uma história, se ele tá falando, se ele tá só xingando. Ele é todo picoteado, não dá pra saber quando uma música termina e começa a outra. Ele é quase uma instalação artística contemporânea, assim, uma coisa bem diferente. E eu mesmo tive dificuldade, eu tive que ouvir ele umas 10 vezes até começar a gostar. Depois de um certo tempo eu comecei a gostar muito dele, mas é um disco assim, se eu tiver com uma galera junto e eu botar ele, todo mundo, putz, troca isso aí, que porcaria é essa? Um disco atemporal. Eu tendo a achar que o reggae é uma música muito atemporal, especialmente o reggae mais primitivo, assim, feito no final dos anos 70, começo dos anos 80. E tem um disco em particular de um cara chamado Yellowman, que é um cara bem estranho, né? Ele é albino, então ele é um cara meio branco, com cabelo meio dourado, mas ao mesmo tempo com feições de negro, porque ele é, enfim, um negro albino, né? Um cara peculiar, digamos assim, com uma voz peculiar, as músicas são bem peculiares. E ele tem esse disco de 82 que chama One, que é feito com um cara chamado Fathead. E eles dois juntos, eles fazem assim uma música que é muito básica, é uma linha de baixo muito marcante, uma percussãozinha e a voz do Yellowman. E ele é um disco assim que ele é tão básico que ele consegue conversar com gente bem velha, com gente bem nova. Ele é um disco que foi lançado em 82, mas ele podia ter sido lançado esse ano, ou há 60 anos atrás, ou daqui a 50 anos, porque é um disco muito básico, é baixo, bateria e uma voz, com umas mensagens muito simples também. Então eu acho o reggae de uma forma geral muito atemporal, e esse específico do Yellowman One de 82, eu acho ele um dos discos mais universais que eu já ouvi. Um disco que daria um bom roteiro. É engraçado que quando se faz esse tipo de pergunta, um disco que daria um bom livro, um bom roteiro, né, as pessoas em geral pensam no quê? Num livro que conte histórias, um disco que conte histórias. Mas eu resolvi fugir dessa corrente porque eu pensei, eu acho mais legal criar a partir de sensações e coisas do tipo. Por exemplo, David Lynch fala, né, que os filmes dele em geral são muito baseados em sensações e não em histórias. E tem um disco de um cara chamado Burial, que o disco se chama Untrue. Ele evoca muito a uma cidade escura, com chuva. Só que o disco inteiro, ele tem esse clima meio pesado, meio escuro, meio chuva, concreto, cidade, barulho de carro, coisa bem urbana, mas ao mesmo tempo ele tem umas nuances, assim, tem umas partes que ele fica um pouco mais bonito, que sugere, sei lá, uma história de amor, tem uma parte que ele fica tenso, que sugere talvez uma briga, e aí tem um final que é um final bem tranquilo, calminho, que parece uma redenção, assim. Então, escutando esse disco de cabo a rabo, ele parece ter um arco, parece que está acontecendo alguma coisa ali. Não são só sons, ele é instrumental, não tem praticamente voz, tem um que outro sample vocal, assim e tal, mas é uma música eletrônica de fundo. Eu acho muito bom de ouvir para trabalhar, eu deixo rolando de fundo e fico ali, dá muita ideia. Eu acho muito legal esse disco por causa disso, ele dá muita ideia, tem muita imagem que surge só pelos sons que ele cria. Um disco para dançar foi a parte mais fácil e também mais difícil, porque eu durante muito tempo eu fui DJ de drum and bass, então eu estava bem acostumado a tocar em festa para o pessoal dançar. E teve em 99 um lançamento que chamou-se Ultra Obscene, de uma banda chamada Breakbeat Era. Essa banda nem existe mais, ela existiu por um disco. Era um DJ chamado Ronnie Size, que é um DJ bem conhecido de Bristol, um outro chamado DJ Die e uma cantora chamada Leonie Laws. Eles pegaram a Leonie Laws e botaram vocais, basicamente, nas bases eletrônicas que eles tinham. E esse era um disco que ele tem acho que 17 músicas, 8 músicas, algo assim. Qualquer música que eu botasse numa festa, que a festa estivesse meio murcha, botava aquela música, ela sempre explodia na hora. E tem uma chamada Our Disease, então que era certo, assim. Eu fiquei ouvindo agora durante o fim de semana para me lembrar direito, eu ouvi 6 vezes na sequência, não conseguia parar de ouvir. Me deu muita saudade, assim, quando eu tinha 18, 19 anos, estava nas festas, conseguia dançar e sair. Hoje em dia quase não existe mais drum and bass, até tem aqui em São Paulo algumas festas, eu já fui e tal. Só que os joelhos não são mais os mesmos, eu não consigo mais dançar daquele jeito. Uma trilha sonora incontestável. Eu acompanho há muito tempo o trabalho de um produtor britânico que chama Bonobo, que ele começou um estilo musical chamado downtempo, que basicamente era como se fosse um rap sem vocal, né? É só aquelas bases, geralmente é uma batida sincopada ali, bem quebrada que nem a do rap e tal. Só que ao longo dos anos ele foi aprendendo a tocar vários instrumentos e ele começou a montar orquestras junto com ele. Aí ele tem um disco que chama Black Sands,
que ele é um disco todo orquestrado, que ele toca 6 ou 7 instrumentos no disco, toca teclados, guitarra, violão, enfim. E eu sempre que eu escuto, eu também sempre imagino, e aí eu imagino uma coisa bem específica, meio estranha. Ele não é um disco com toques orientais, mas eu sempre imagino um filme de samurais com esse disco. Tem uma ou duas músicas que parecem uma grande briga de espada, e eu sempre que eu estou escutando aquilo, eu penso, putz, a melhor coisa para fazer seria botar uma briga de espadas com essa trilha sonora de fundo. E eu acho que ele não pensou desse jeito, ele tem até álbuns que usam música japonesa, que usam instrumentos japoneses e tal. Esse em específico não, ele tem uma coisa mais montanha, frio e tal. Mas mesmo assim, acho que funcionaria muito bem num filme de samurai, e eu gostaria demais de ver qualquer filme um dia com o Black Sands de trilha sonora.